Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui, mais um próximo bloco, um conteúdo bem legal pra gente hoje. E hoje a gente tá aqui com a Nicole Bosa, a gente vai falar um pouco sobre a experiência dela no trabalho, mais um monte de coisa. Eu sou o Alexandre, vou ser o host aqui dessa jogada e vamos ver se a gente consegue terminar esse podcast aqui sem se matar da risada. Vamos seguir tranquilo e vamos conversar. Primeiro, quero entender quem que é a Nicole, né? O que você faz, Nicole? Quem que é a Nicole de verdade? Qual que é a tua experiência? Por que você resolveu trabalhar com o que você trabalha? Que por enquanto o pessoal não faz ideia do que você faz. Então, quem que é a Nicole? Então, meu nome é Nicole Bosa, eu sou arquiteta e eu já decidi desde pequenininha ser arquiteta. Eu acho que sempre foi uma coisa que esteve em mim, só eu fui descobrindo aos poucos, porque eu não sabia realmente qual era o nome da profissão que me encaixava para fazer casas, fazer decoração. Então, foi um processo que foi acontecendo aos poucos, né? E eu fui me descobrindo. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive muitas amizades, né? Desde criança. Então, eu sempre fui na casa de muita gente. Então, todas as minhas amiguinhas, amiguinhos, né? Enfim, eu adorava ir na casa das pessoas e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu gostava de ir nos espaços, assim, vou no quarto, vou na sala, eu tocava na parede, como que é essa parede, a sensação, sabe? Eu acho que você ser curioso é uma premissa muito importante para você ser arquiteto, porque você quer descobrir aquele espaço, quer descobrir aquela sensação daquele espaço. Eu acho que começou indo na casa das amigas. Eu tinha uma amiga minha, que até conversei esses dias com ela, que era uma amiga de infância, que eu adorava ir na casa dela porque tinha cheiro de MDF. Nossa. Sabe? Tipo, uma coisa que pra ela, sim, ela é advogada hoje, enfim. Mas pra mim isso é uma coisa... Nossa, eu adorava brincar, né? Ela tinha uma brinquedoteca, a gente brincava, então... Você já sabia o que era o cheiro do MDF? Eu não sei porquê, mas eu gostava de ir na casa dela e eu não sabia direito o que era o cheiro do MDF, mas eu adorava ficar lá, sabe? Era tipo um cheiro de gasolina no tipo um cheiro meio viciante, assim, sei lá, uma coisa meio doida, assim. E são coisas, assim, que me marcaram, assim, durante a infância. E depois eu fui descobrindo o porquê, né, que eu gostava, né. Enfim, depois eu me descobri, né, como arquiteta. E outra coisa também que pode ser clichêzão da profissão, que foi o The Sims, né, o programa The Sims. Sério que é clichê? Eu não sabia que todas as minhas amigas também, tipo, amavam. descobriram a arquitetura, assim, meio que por causa do The Sims. Então, eu brincava, uma prima minha, na verdade, que me apresentou, né, o programa The Sims, e o meu pai, ele sempre foi muito ligado à informática. Então, ele sempre me incentivou, desde pequena, a mexer nos programas, como que mexia no Word, no Excel. Não que eu, criança, ia ficar mexendo em planilha, não. Mas, assim, me incentivar a mexer, a ter programas no computador, porque ele sabia que isso era o futuro, né? E que eu ia precisar ser muito ágil e saber mexer muito no computador, na informática em si, quando eu crescesse. Então, eu ficava horas jogando The Sims, eu madrugava noites jogando The Sims. Você usava os códigozinhos lá pra o Motherlode. Lembra até? Porque daí pra você ficar rico e conseguir fazer umas casas legais, né? Não dá pra... Porque senão... Se tiver que trabalhar, daí não... eu não tinha paciência de ficar trabalhando e depois conseguir fazer casa. Eu já metia a manha lá e já colocava pra, né? E daí, eu percebi que eu gostava muito do processo criativo, vamos dizer assim, né? Que eu não sabia que tinha esse nome ainda, né? Mas a criação das casas. E eu não gostava muito de ficar brincando com os bonequinhos dentro da casa. Tipo, eu falava, eu vou ficar indo dormir, indo cozinhar. Não era isso que eu queria. Você tinha que manter ele vivo, porque senão o jogo acabava. Mas eu gostava muito. Daí eu terminava uma casa lá no The Sims, eu já queria fazer. Ou já queria que ele se mudasse. Ou já pensava, daí depois... Foi evoluindo o programa, já tinha aquele de você poder fazer o restaurante, fazer alguma outra coisa. Daí eu já comecei a, inventar cidades, né? E eu, depois eu descobri aquele SimCity também, que é de cidades. Daí é um pouco de urbanismo, né? Que seria o plano diretor, assim, né? Mas o SimCity eu não me identificava tanto. Mas essa questão de você entender um pouco de como que funciona, até porque quando você é criança, eu acho que você é muito curioso... Você tende a ser curioso, né? Então, como que funciona uma cidade? Todos esses programas vão trazendo isso pra gente. Como que funciona a vida das pessoas? Porque quando você é criança, você tem, assim, o exemplo dos teus pais, né? De adultos que você vê por aí. Mas você não sabe direito como funcionam as coisas. Então, essa questão de você ser curioso e querer
saber a mais, né? Querer descobrir a mais como que funciona a vida adulta, assim, eu acho que isso influencia muito. E daí, assim, eu ia, né, aquela coisa clichêzona também de pegar panfleto no sinaleiro e ficar imaginando as casas. E daí meu pai é uma pessoa que desenha muito bem e a minha mãe também é artista plástica. Então, eu acho que essa questão de criatividade sempre teve presente na minha vida. O meu pai desenhava umas figuras para mim e a minha mãe sempre pintava quadros, fazia artesanato. Então, eu via esse processo dela fazendo, né, as coisas, e eu achava muito incrível como aquilo se tornava uma forma final. Então, eu acho que eu fui absorvendo tudo isso, assim, sabe? E daí se tornou a minha paixão, assim, juntou sabe? O dia a dia com a tua família, juntou o The Sims com o SimCity e tudo, acabou transformando tudo. o que você é hoje. E outra coisa também que meu pai, ele também era muito ligado com essa questão já da arquitetura, então a gente sempre visitava as casas cor, desde que eu sou criança, e eu sempre me sentia muito bem nos espaços, sempre adorava os espaços. Então, é aquela coisa, você sentia a textura de um linho no tecido, de você ver um revestimento. Eu não sabia direito que eu já estava fazendo meio que uma seleção, já estava escolhendo do que eu gostava, o que eu não gostava. Mas eu era criança e adorava isso, sabe? E também uma outra coisa, eu acho que me influenciou, eu tenho um tio que mora no Alphaville. E ele tem uma casa muito bacana, até da parte de automação. A casa dele é inteira automatizada, tem iPad pra controlar tudo, enfim. E eu percebia que eu me sentia muito bem quando a gente às vezes passava o final de semana na casa dele lá, enfim. Eu me sentia muito bem lá, naquele espaço, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, mas por que eu me sinto tão bem aqui, num espaço que é inteiro planejado por arquiteto, engenheiro, sabe? E por que às vezes em algum outro espaço, às vezes eu me sinto desconfortável? Daí eu fui começar a entender que era por causa da iluminação, era por causa do clima do ar-condicionado, é por causa da TV-zona, que tinha lá uma TV-zona pra gente assistir filme e tudo. E daí a gente ia dormir também, tinha uma persiana também automatizada, né? Que ela vedava 100% da luz. Então, e daí no Alphaville não tem barulho de nada, você consegue dormir que nem... Né? Mas nessa época você já tinha noção que um arquiteto tinha projetado tudo isso? Sim, porque foi meio que na minha adolescência, assim. Então você já tinha contato com a profissão, porque quando a gente é criança, às vezes você só imagina, você não sabe como as coisas funcionam. Eu tive alguns contatos, assim, daí ele até me mostrou a parte dos renders, né, das imagens antes de ficar pronto e tal, mas uma coisa que ele me reclamava demais, assim, é BOs de obra, assim, e daí o meu tio é engenheiro civil, só que ele é um engenheiro civil que não seguiu a profissão. E daí ele falava dos BOs, daí eu falava, tipo, eu gostava muito, mas eu já pensava, ai, meu Deus, sabe? Mas eu não acompanhava de perto. Foi coisas que eles falavam, assim, que eu ficava meio à parte. Mas ali assim. Você já tinha uma bela noção de que você queria seguir nesse rumo, que era fazer arquitetura. Daí eu comecei daí eu comecei a pesquisar muito, assim. Só que no começo das minhas pesquisas foram meio frustrantes, assim, porque... coisa assim de comunidade de Facebook, comunidade de outros arquitetos, muita gente falando mal da profissão. Sério? Isso acontece até hoje, assim, eu vejo. Mas falando mal em que sentido? Que é uma profissão muito desgastante, que o mercado tá saturado, que você tem que, assim, dar o sangue pelo cliente, dar o sangue pelo projeto, e muitas vezes as pessoas só veem o teu projeto como um desenho, essas coisas. Então, isso eu já fui pra faculdade sabendo, assim. Só que eu pensava assim, gente, mas o que tem de tão complexo? Eu não entendi ainda, hoje eu entendo. Mas o que tem de tão complexo no projeto, na arquitetura, no interiores, que as pessoas dificultam tanto esse processo, tanto o profissional quanto o cliente? O que acontece que as pessoas reclamam tanto? Hoje eu entendo que é um mercado, assim, você tem que ter um diferencial para se destacar, né? E tem muita gente... vamos dizer assim, prostituindo o mercado, assim. Tem muita gente fazendo projeto que não são projetos... não são projetos específicos para aquele cliente, são projetos meio... Sabe, tipo, fazer por fazer? Tanto faz, um negócio assim. Eu acho que tem grande parte, assim, do mercado de trabalho que... Não dá para generalizar, na verdade, mas tem... que é muito grande o mercado, né? Então... muito grande, mas tem muitos profissionais que, assim, ou já estão saturados, sabe? Aqueles profissionais mais velhos que já, tipo, só faz aí, assim. Então, eu acho que envolve muito essa questão, assim. Tem esse problema da profissão. E tem aquela coisa que eles falam que... na faculdade mesmo, né? A gente tem muito tempo, tem que ter muito tempo para fazer os trabalhos, para desenvolver os trabalhos. E daí o pessoal falava, tipo, se for para perder tanto tempo, então já vai fazer uma medicina da vida que você vai perder tempo estudando lá, mas pelo menos você já vai sair da faculdade com uma remuneração
correspondente com o teu sofrimento que você passou até então, entendeu? Investimento de dor de cabeça. Investimento da dor de cabeça. Uhum. Mas assim, a gente não dá pra fazer uma faculdade que a gente não gosta, ou, eu vou fazer medicina só pelo dinheiro. Não é isso, entendeu? Não é. E você sofreu bastante na faculdade? Sofri. Muitas noites sem dormir. Eu conto, tem uma história que eu fiquei 4 noites, assim, sem dormir, sem tomar banho pra entregar um projeto. Então foi uma coisa, tipo, bizarra, assim, de você pegar o teu carro e andar na contramão, na BR, pra você entregar um projeto, porque é um negócio... E você tirou nota boa? Sim, eu tirava nota boa. No 4,5, assim? No primeiro ano da faculdade, eu até peguei uma DP ou outra, porque eu acho que eu não tinha noção ainda do que era a faculdade. Eu tava muito, tipo, tô aqui, oba-oba. Tipo, eu tava como se fosse uma extensão do ensino médio. Eu não entendia ainda a dimensão que era a faculdade. Depois do segundo ano, eu comecei a levar bem a sério, daí eu não peguei, não reprovei mais nada. E a gente teve projetos tão bons que a gente apresentava para outras turmas, como exemplo, né? Então, um projeto do aeroporto de Florianópolis, né, que a gente fez, que é o Hercílio Luz, a gente chegou a apresentar ele para outra turma como referência. Então, a gente era referência em algumas coisas que a gente fazia. Valeu a pena esse tempo aí sem dormir? Valeu a pena. Nossa, super. E no meu TCC também eu tirei 9,5, então foi quase 10, né? Então, foi, acho que, bem bacana, assim, a experiência da faculdade. Da faculdade, terminou o curso lá, conseguiu o TCC. Você já tinha noção de como que era ter um escritório de arquitetura? Porque você deve ter feito estágio. Sim. Provavelmente. Você deve ter trabalhado em alguns outros escritórios. Então, você já sabia mais ou menos como que funcionava o fluxo de trabalho ou o método de trabalho. Porque a arquitetura, ela é muito ampla, né? Não é só, às vezes, desenhar. Você, às vezes, tem que acompanhar a obra, você tem que especificar, você tem que conhecer muitas soluções. Você trabalhou durante Sim, eu fiz... período da faculdade? Eu fiz estágio desde o primeiro ano. E essa questão de você ter noção do que é ter um escritório... Assim, eu tava o dia a dia nos escritórios. Só que sempre uma pergunta que eu me fazia... Meu Deus, como que eles dão conta de tudo? Porque é muita coisa, gente. Se você pegar um projeto, são tantos fatores que você tem que pensar. E daí você vai ver arquitetos que fazem 10, 20, 30 projetos ao mesmo tempo, sabe? E às vezes sem ter uma equipe tão grande pra dar apoio. Daí você fala, gente, como que funciona a cabeça dessa pessoa? Como que ela não esquece de nenhum detalhe? Então isso sempre foi uma incógnita pra mim, sabe? E eu sempre... por outro lado, foi uma incógnita, mas eu sempre quis me desafiar a ser essa pessoa um dia, né? Então eu acho que essa experiência que eu tive nos estágios... só me fortaleceu para eu entender realmente como que funcionavam as coisas para eu sair apta, né? E você passou por bastante escritórios? Ou você gostou de fazer estágio primeiro? Porque às vezes estágio é aquela coisa que é obrigatória, mas você faz meio que porque tem que cumprir grade. Mas tem gente que faz para conhecimento, né? Para obter experiência, expertise, porque cada escritório deve ter um método de trabalho, um método de gestão, ou uma especialidade, né? Tem gente que só desenha, tem gente que só acompanha a obra, assim por diante. Você teve uma experiência boa com isso? Tive uma experiência ótima. Inclusive, eu acho que até, às vezes, gostava mais de estar no estágio do que na própria faculdade. Porque na faculdade tem... Assim, você faz muitos projetos bacanas, tipo, de aeroporto, de parque, de cidades, mas é aquela coisa que você fala, quando que eu vou executar um aeroporto? Uma coisa, assim, muito distante da nossa realidade, né? E no estágio a gente tinha experiências mais próximas da realidade, né? Então, eu acho que essa questão de ser próximo da realidade, às vezes de você conseguir conhecer o cliente, ter contato com ele, você entender como que funciona o dia a dia dele, eu acho que tudo isso fez eu me aproximar muito e querer focar nos estágios. Então, desde o primeiro ano eu fiz estágio. E... Você sabe mais ou menos quantos escritórios você passou? Você tem noção de estágios? Mais ou menos uns 8. 8? 8 escritórios? É bom que você pega uma bagagem de não foram só escritórios que eu trabalhei, eu fazia muito freelance também. Então, eu tinha uns freelas, assim, que eu fazia para os outros escritórios. Então, às vezes eu não trabalhei em algum escritório grande, assim, na cidade, mas eu fiz muito freela para ele, assim, sabe? E nem que seja freela, alguma coisa assim, por pouco tempo... É difícil de conciliar as coisas, de sair do escritório e trabalhar para outro. Imagina, você tá fazendo freela para um, mas tá fazendo estágio em outro, por exemplo, alguma coisa assim. Que cada um tem a sua metodologia, né? Então, de você trabalhar de um para outro muda praticamente tudo. O jeito de trabalhar é, globalmente, assim, vamos dizer, o mesmo. Só que tem... maluco. Uma correria para todo mundo. É uma correria para todo mundo, uma maluquice para todo mundo. Mas sempre muda aquela coisa de template, do estilo de que cada pessoa salva a pasta. Tem gente que salva a referência que vê no Pinterest, tem gente que não salva, enfim. Tem gente que trabalha, cada
A maioria dos escritórios que eu trabalhei, né, eles mexiam em AutoCAD, SketchUp, então cada AutoCAD tinha um template, o SketchUp também, cada um tinha um template de como fazer as coisas, né? Então, até de organização de trabalho deve ser diferente, né? Tipo, começa em outro horário, talvez, ou as reuniões são sempre dessa forma, vai fazer um briefing com o cliente, tem que seguir esses procedimentos. Varia muito, assim, de um escritório para outro. Então, o que eu quis mesmo ter bastante experiência foi para entender realmente como que funciona no mercado e qual escritório funcionava mais, vamos dizer assim, não só ter mais clientes, mas tinha mais sucesso com os clientes, assim, sabe? Então, eu fui pegando um pouquinho de cada pra conseguir, porque eu sabia que sempre foi meu sonho ter meu escritório. Desde que eu pisei na minha faculdade, eu sabia que eu queria ter meu escritório. Então, eu quis pegar a influência de vários escritórios pra entender o que cada um fazia, que tipo de cliente cada um atendia, que tipo de projeto, né? Então, enfim. E, por exemplo, tem escritórios que eu trabalhei que não faziam reunião de briefing, por exemplo, com o cliente. Então, eu acho uma coisa muito louca, porque eu hoje não me vejo não fazendo reunião de briefing, porque eu acho a principal etapa do projeto, você entender o que o cliente realmente quer. Senão fica aquela coisa de retrabalho. Isso acontecia muito, assim, nos escritórios, de ter muito retrabalho. Então, às vezes, se tornava desgastante. E também acontecia também de você, como estagiário, ficar meio perdido nos projetos. Por exemplo, você depender de outra pessoa para ficar te passando as informações. Por exemplo, você não sabia se o cliente gostava de uma madeira clara, de uma madeira escura, se ele gostava de um tampo de mármore ou não. Isso podia estar no briefing. Isso poderia estar simplesmente no briefing, que já facilitaria muito o trabalho. Então, aquela coisa de você precisar ficar perguntando, sabe? De você ficar meio perdidão, assim. Isso acontece nos estágios. E eu, como tenho hoje meu estagiário também, eu tento passar o máximo de informação, porque eu já fui essa pessoa, né? Então, eu tento, passar o máximo pra ele que ele não tenha dúvidas realmente. E explicar o porquê das coisas, sabe? Sim. Porque muitas vezes eles não explicam. Tipo, gostou de tal MDF. Beleza. Mas não tem, às vezes as pessoas não explicam o porquê de tal MDF, ou por que a pessoa não tá colocando mármore na cozinha, porque é poroso, porque nananã, entendeu? Então, depois de formado, que eu acho que muitas coisas vão sendo esclarecidas na nossa cabeça, que a gente vai entendendo como que realmente funciona. Mas eu acho que em alguns estágios faltou isso. Eu não sei se porque tem alguns escritórios que tem muita rotatividade de estagiário e eles realmente não têm paciência de ficar treinando, ou é a metodologia deles mesmo, sabe? Mas às vezes acontece de um escritório de apresentar tudo meio na louca, assim, sabe? Finalizar o projeto meio na louca, de ser tudo meio na louca, e não ter um cronograma pra você seguir. É que acho que talvez as informações sejam muito rápidas, né? E às vezes não dá tempo de parar. Falar, não, pessoal, hoje a gente não vai... vamos focar mais na gestão aqui, vamos organizar as coisas e assim por diante. E eu acho que gestão é muito... precisa ter gestão no escritório, sabe? Eu trabalhei, depois de formada, tem escritórios que têm gestão, e hoje eu vejo o quanto isso faz diferença para um escritório funcionar bem, para você não ter que ficar tendo uma crise de ansiedade cada vez que você vai entregar um projeto, porque nos outros, em alguns estágios que eu fiz na faculdade, era muita loucura os projetos mesmo. Não tinha cronograma, não tinha tipo... você precisa terminar o projeto até tal dia. Não, era tudo na louca. A gente não sabia quando que era pra apresentar o projeto. A gente, como estagiário, ficava meio perdidão. Não sabia a real importância. Ou, tem que priorizar esse projeto por causa disso, disso, disso. Não que a gente vai deixar outro projeto na mão. Mas, nesse momento a gente tem que priorizar esse projeto porque a gente precisa fazer isso acontecer por primeiro pra depois... e ver o outro, entendeu? Perfeito. Então, acho que tudo isso tem a ver, deve assim. ser uma loucura mesmo. É uma loucura. E outra coisa de trabalhar como estagiário, às vezes, nos escritórios. Cada escritório tem um estilo, né? Então, imagina, você vai trabalhar em algum escritório que foca bastante em paisagismo, sei lá. Ou em outro tem um estilo bem minimalista, bem moderno. O outro é super clássico. Essa parte é difícil de manejar também, de entender estilos e coisas assim? Não, eu acho que não é difícil. Mas o difícil é, às vezes, até a gente entender qual estilo a gente se identifica mais. Porque, às vezes, você vai lá... por exemplo, eu sou muito do estilo contemporâneo. Você até mais pro minimalismo, assim.
do menos é mais, né? Só que às vezes você é minimalista, mas você quer botar uma corzona na parede, ou você quer fazer uma coisa... Então, às vezes, é um conflito meio interno nosso, e às vezes a gente precisa atender muito o que o cliente quer, né? Então, hoje, eu pergunto pro meu cliente qual estilo que ele gosta. Claro que daqui a uns anos, tendo uma cartela de clientes, né, um portfólio bom, eu vou saber um estilo, vai ter um estilo, meu projeto vai ter um estilo bem específico, assim, mas é que são coisas que a gente vai moldando. E daí ter essa experiência, às vezes, no escritório é bom, porque você entende como que funciona, às vezes, um projeto de paisagismo mais de dentro, ou talvez como que você usa o estilo moderno, clássico, coisa assim. Sim. Talvez você consiga tirar alguma essência dali, né? Ah, com certeza. É que eu acho que é difícil o escritório se intitular, por exemplo, eu sou um escritório de arquitetura clássica, sou um escritório de arquitetura contemporânea. É uma coisa que você pega meio no ar, assim, né? Que você olha, hoje você olha o Instagram, eu sei claramente o estilo do arquiteto. Mas eles não têm essa identidade, esse título, assim, né? Então, quando a gente entra nos escritórios, a gente vai descobrindo como que funciona, só que você vai descobrindo a metodologia de projeto também. Então, por exemplo, o estilo mais clássico, como que você vai fazer uma porta almofadada? Então, você vai ver, né, vai fazer um offset lá na tua porta e vai fazer, né, essa almofadada, e você precisa conhecer também, né, como que funciona esse estilo clássico, como que as pessoas atendem isso. Então, por exemplo, tem aquelas molduras também de fachada. Então, existem diversos elementos arquitetônicos que tornam também uma arquitetura de fachada clássica. Então, eu já trabalhei em construtora também, que eu tive que entrar em site de moldura e ficar olhando para escolher qual era a moldura ideal ali para aquela casa. Então, tudo isso eu acho que a gente vai aprendendo eu acho que é muito importante você perguntar. Você não ter vergonha de perguntar. Eu fico, ai meu Deus, tô perguntando demais. Mas não é. Essa é a experiência que você adquire, você tem que né? perguntar, você tem que entender como é que estágio. funciona. O estágio é aquilo pra você testar e pra você errar. Não ter O pessoal vergonha ficava de muito errar. bravo de você ficar perguntando as coisas? Não. Te dispensava assim, falou, pô, menina, caramba. Não ficavam bravos, mas teve uma vez que uma arquiteta olhou pra mim de tipo, Nicole, você tá atrapalhando. Nicole, tipo assim, chega, para, né, entendeu? Porque daí eu entendo hoje, né, que você atrapalha o fluxo da outra pessoa de trabalho, né? Então, às vezes fica até meio maçante, assim, mas eu sempre quis dar o meu melhor. Então, eu sempre preferia perguntar do que ficar calada, sofrendo ali. Ou, se eu não perguntasse alguma coisa, eu tentava pesquisar depois, como que aquela coisa funciona, ou perguntar pra alguém. E o estagiário que trabalha contigo hoje, ele pergunta bastante? Pergunta, mas ele não pode estar vendo isso, não sei, né? Não, quem sabe. ele vai ver com certeza. Aí agora, vai falar bem, vai falar mal? Não, ele é ótimo, maravilhoso. Não, agora só pra nós aqui. Desliga a câmera aí, Fer, vamos... Ele é bom mesmo, sim, ele pergunta sim. bastante. Ele não pergunta tanto, mas ele já teve experiência. Ele é lá do Rio de Janeiro, né? Ele já teve experiências em outros escritórios, já fez muito freela também. Eu me identifico muito. Nossa, nosso santo bateu, assim, porque a gente tem um jeito muito parecido, assim, sabe? Então, eu acho que isso fez com que a gente se tornasse... A nossa conversa se tornasse fluida, assim, sabe? Então, ele entende realmente o que eu passo pra ele. Você fala do jeito, ele entende? Às vezes acontece, eu tenho que fazer um desenho e mandar e tal. Mas ele já entende, assim... É porque as perguntas fazem parte da experiência, né? Porque o estágio... hoje em dia, a gente vê que tem muita gente, claro, que busca estagiário para executar um serviço... de pessoa formada e tal, mas a experiência que você adquire é muito grande, muito rápida, né? Porque você ser arremessado no meio da obra, às vezes, pra... talvez não para resolver um pepino, mas para ter uma noção de como resolve e reportar isso para alguém é muito importante, né? Sim. E você, querendo ou não, como estagiário, você também é o nome daquele escritório, você também tá representando aquele escritório, então você precisa ter a responsabilidade de você ir na obra, de você às vezes falar com o cliente, falar com tal pessoa e não ter aquele medo de fazer errado. Você tem que se jogar mesmo. Então, desde a época de estagiário, desde o comecinho, eu sempre tive essa experiência. Então, isso é muito importante. De você perder o medo, realmente. Eu lembro que o primeiro estágio, nossa, na entrevista eu tremia, assim, né? Porque meu primeiro estágio foi no primeiro ano da faculdade. Então você nem sabia o que era trabalhar Eu direito. nem sabia o que era, então eu nunca nem tinha trabalhado. Então... eu não sabia nem mexer no AutoCAD direito. Então, eu tinha que fazer trabalhos em CAD, em Excel, e os clientes eram clientões, assim. Então, eu ficava, meu Deus, assim, sabe? O que eu tô fazendo aqui, Jesus? Eu não sei o que fazer. Daí eu levava umas bordoadas, assim, umas chamadas de atenção, mas eu acho que você não pode desanimar, sabe? Você leva a chamada de atenção às vezes, mas assim,
precisa entender... Pode levar pro pessoal. Você precisa entender por que você... Né? E eu entendi o porquê que as pessoas estavam realmente me chamando a atenção, porque realmente eu ficava meio perdido, muito perdido. Porque, imagina, você não sabe nem mexer no programa direito, então o que você tá fazendo ali, né? Mas eu fico muito grata por ter tido essa oportunidade desde o começo, porque tudo isso me preparou até você tá preparada para estar num ambiente de escritório, como que funciona isso, como que você... Porque daí a vida é real, né? Você sai, às vezes, do ambiente da faculdade que você projeta, apresenta o professor, mas se você fizer um aeroporto que não tem espaço pro avião pousar, talvez tudo bem, porque tá em projeto. Só que na vida real, se vai na obra e faz alguma coisa... Na vida real talvez... bem mais profundo o negócio. Assim. E como você passou por esses escritórios, teve essas experiências, teve alguma situação dentro de algum escritório que, assim, tipo... Que nem você falou que fazia bastante perguntas, você tentava aprender bastante, tirar, às vezes era jogada em obra. Que alguém se irritou, sei lá, e falou, calma, ô Nicole, vem cá, vamos conversar. Você tá perguntando demais, Nicole, pelo amor de Deus, como é que você... Alguma situação, assim, que te marcou para um crescimento que você aplica hoje em dia, tipo, nunca mais vou esquecer desse... Aconteceu uma vez que eu projetei, mas não foi em obra, foi em projeto mesmo, que eu fiz uma cozinha com altura bem baixa, altura tipo de 70 centímetros, assim, uma cozinha pra anão, assim. E daí, na época, a minha chefe não conferiu, até se ela assistiu isso, ela vai lembrar dessa história. E foi pra execução, né? E o marceneiro achou meio estranho, nossa, uma cozinha, tipo, bancada tão baixa, né? Só que, gente, aquele dia eu tava sem dormir por dias, eu tava, sei lá o que eu tava fazendo, e eu acabei colocando realmente essa altura, sabe? E é bem naquele começo que você não sabe, hoje eu sei, decor salteado as alturas de tudo, altura, medida de tudo. Mas na época você, será que a bancada tem isso, essa medida? Será? Vai ficar confortável? Daí você pega, treina, tenta conferir, mas na época não fazia isso, né? Então, daí foi executada a cozinha e... Foi executada? Foi executada e daí aquela coisa. Mas assim, falta também da minha chefe na época conferir o que eu tinha feito, conferir todos os detalhamentos. E o marceneiro não achou estranho? Achou! Daí ficou aquele bordão, né? Cozinha pra não. Ai, Nicole, eu fiz a cozinha pra não. Não. E deu pra arrumar, só por curiosidade? Deu pra arrumar, mas foi aquela coisa de ter que desembolsar. Retrabalho e ela teve que desembolsar um valor pra conseguir pagar o prejuízo, assim. É que 70 centímetros. O que é de 70 centímetros? Qual é isso aqui? Um pouquinho. A mesa tem 75 normalmente, ou até um pouco mais, mas tem um pouco menos, assim. Então, se você ficar em pé, fica muito baixinho pra você manusear, sabe, as coisas. Então. Ver isso executado deve ter sido engraçado, né? Quando que você se deu conta que tinha feito com 70 centímetros? Quando você viu executado? Na verdade, eu não cheguei na obra, porque tinha muitos estágios que a gente nem chegava na obra, a gente só ficava na frente do computador mesmo, né? Então foi você o dia que eu olhei... uma foto? Não, que eu levei a bordoada. Eu nem vi foto desse projeto, mas eu levei a bordoada real da minha chefe, assim, pra eu ficar mais atenta e tal. E realmente tem coisas que a gente erra, assim, que são nada a ver. Hoje em dia a gente fala, meu Deus, como que a pessoa conseguiu fazer isso, né? Mas é por isso que é estágio, pra gente errar mesmo, faz você parte, não tem nenhuma né? fotinha dessa cozinha? Não deve ter ficado tão tenho. bonitinha. Não tem. É que daí eu acho que nem foi, assim, não chegou aí na obra. O marceneiro, foi ele uma montou, conversa entre o marceneiro e a minha chefe na época, que daí ele conseguiu arrumar antes mesmo de levar lá pro cliente. Porque são coisas que o cliente, pelo amor de Deus, não pode ver de jeito nenhum. Se ele vê uma cozinha. E cozinha é aquela coisa que eu considero o projeto mais difícil da casa inteira, assim, porque a cozinha depende de muitos fatores. E se você muda uma posição de qualquer coisa, de um porta-tempero, toda a logística da tua cozinha vai mudar. Então, qualquer alteração na cozinha demanda muito trabalho. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que você nunca mais vai errar é a altura de móveis. Não, eu tenho trauma, meu coisa. Deus. Eu às vezes até confiro. Por exemplo, eu sei a altura de cor, né? Mas eu pego o treino e falo, não, será que vai ficar bom assim? Certo. Porque é aquele trauma que fica mesmo, né? Mas é bom, se um dia você precisar projetar uma casinha de criança, você já... Eu já projetei até canil, assim. Já teve escritórios que... Sério? De ter que pensar bem na ergonomia do cachorro ali. Nossa, como é que projeta um canil? O que você tem que pensar no canil? Primeiro, o tamanho do cachorro, né? Qual que é o porte do cachorro, né? Então, nesse caso, o que era? Era um cachorro grande. Yorkshire, eu acho que era um boxer, algo assim. E daí eu tive que pensar na casinha, na arquitetura da casinha mesmo, pra que ele entrasse, pra que ele conseguisse virar, pra que ele conseguisse tomar água, tudo. Tinha daí caminha? Tinha alguma coisa não especial? Não tinha móveis assim, né? Vai saber. Móvel, cozinha, tinha uma sala, tinha um home theater. Não. Tinha preconceito com o cachorro, coitado. Coitado. Eu acho que ele tinha que aproveitar um pouco também. Não, tinha uma janelinha.
Tinha uma janelinha, tinha uma portinha menorzinha também, que você pudesse fechar ele lá, trancar, enfim. E era tudo pequenininho, assim, né? Mas deve ter sido legal a sensação de fazer um ambiente É legal, pensado, daí eu detalhei toda a parte do gradil, assim, que tinha a parte da grade ali e tudo. Porque é bem do improvável telhado. isso, né? Talvez. Acho que talvez seja o primeiro e o último que você faça, né? De desenhar um canil em si. Ou Não, eu já tive mais experiência, Sério? até depois com os meus próprios projetos, de ter que desenhar o canil, Sério? assim. Aham. então eu tô bem por fora. É. Mas que interessante. É que eu acho que... Acho que não tem ninguém especializado Hoje em dia, canis. os bichinhos, assim, fazem muita parte da nossa vida, assim, né? Então, como a gente faz projetos especializados para aquela pessoa, né? Eu acho que é muito importante a gente considerar o bichinho também, porque ele também com faz parte da certeza. família, né? Então, por exemplo, se você tem um gato, você não vai colocar qualquer tipo de tapete, qualquer tipo de tecido no sofá, porque o gato vai arranhar. Eu mesmo tenho minha gata, né? Eu sei que não tem como. Ou um cachorro que faz xixi por qualquer lugar. Então, tem que ser tecidos fáceis de limpar, né? Então, tudo tem que ser pensado, né? Criança pequena, você não vai colocar um negócio que a criança possa ficar riscando, rabiscando, que você não consiga mais consertar, né? Você tem que colocar coisas laváveis, né? Enfim. Você não fazer uma vez e perdeu... Pra você não teria que perder. reformar pra... Então são tudo bem específico mesmo. E eu acho que isso eu aprendi muito nos estágios a entender como que funcionava isso. E isso é uma experiência que eu tenho, que eu levo pra vida, assim. E já que você fez bastante estágio, passou por bastante empresas, você deve ter presenciado bastante BO de obra, né? Os famosos perrengues, Meu uma Deus coisinha do céu, ou outra. umas coisas assim Tem alguma que- coisa que te marca, assim? Olha- Que você pode falar, né? A gente não quer comprometer ninguém aqui. Sempre me falaram, assim, que obra era um problemaço, assim. Só que antes eu não entendia a dimensão disso. Falava, não, acho que tudo tem uma solução. Realmente, tudo tem uma solução. O problema é relativo, né? Só que são coisas, assim, que, cara, é uma coisa que vai, às vezes, atrasar muito pra você consertar uma obra, né? Então, você vai, às vezes, até ter prejuízo na obra por conta de algum erro de alguma outra pessoa. E você lida com muitos fornecedores, né? Então, você lida com muitas pessoas. Então, você tem que estar responsável por todos os trabalhos daquelas pessoas. Porque, assim, o gesseiro vai lá, faz o gesso. Ele é especialista em fazer gesso, né? Então, pra ele, isso é normal. Só que pra gente, a gente tem que lidar com o trabalho do eletricista, do gesseiro, do encanador, do marceneiro, do cara que vai instalar os tampos, do fornecedor dos tampos. Então você tem que estar muito, tipo, Por isso que tem que valorizar o atento. arquiteto, né? Valorize o arquiteto. Valoriza o arquiteto, porque... E às vezes o cliente não tem essa expertise, assim, de entender de tudo isso, porque a gente o nosso dia a dia é isso, né? Então a gente respira arquitetura, né? Às vezes o cliente já teve contato, assim, com obra, já contratou pedreiro. Inclusive, alguns clientes frustrados já vieram até mim que não contrataram arquiteto antes, mas contrataram pedreiro direto pra fazer tudo. E umas coisas assim que... Tipo, um pilar na frente de um fogão, você não conseguia abrir o forno do fogão porque tem um pilar ali na frente. Tipo, os negócios que você fala, meu, como assim? E de obra, já aconteceu, assim, de um pedreiro deixar a parte do bidê aberto. Era uma casa antiga, né? E a gente queria isolar o ponto do bidê. Então, tava no projeto pra isolar. E a gente fica na obra bastante tempo, assim, né? Só que às vezes a gente não consegue estar 100% na obra. A gente tem outras obras, tem projetos também. Então, a gente não consegue ficar 100% do tempo. E esse pedreiro, ele... colocou o porcelanato, né? Então, ele colocou argamassa, colocou o porcelanato, colocou rejunte. E deixou esse ponto de bidê aberto. Então, começou a infiltrar água. Terminou o serviço faceiro. E a ali, cliente não Nicole, sabia... terminei. E a cliente não sabia da onde que tava vindo tanta água, se era do vaso. O vaso não tinha sido colocado direito, parafusado, vedado, E daí, no final, a gente foi descobrir que não tinha vedado esse ponto e tava tendo infiltração. E daí, graças a Deus, como a gente já é precavido, a gente já tinha mais porcelanato pra substituir a peça, né? Mas é aquela coisa de você substituir a peça, não fica igual, né? Também 100% igual como você tinha feito antes. Então, a gente tem que evitar ao máximo dar esses problemas, assim, porque depois o BO é muito grande. Que esse é um problema grande já, né? Se for colocar em níveis assim, tipo... se precisar abrir forro, esse seria o nível básico. É que a água é uma coisa que destrói as coisas muito rápido. Nossa, eu morro de medo de água. Qualquer coisa que tem que mexer... Então, cara, dependendo se pegar no móvel já de um MDF, já enche o MDF, já perde todo o móvel. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar muito ligado, assim, entendeu? Então, foi um erro real, assim, né? Foi fácil de lidar depois, assim? Claro, no momento deve dar aquele desespero, aquele... Não, depois, coração sobe. assim, tudo na vida tem jeito. Tudo mesmo.
Só que é aquela coisa que você fica, meu Deus, tipo, como que chegou nesse nível, né? Só que não tem o que fazer, você tem que resolver, você tem que ser muito profissional, você não pode demonstrar, né, pro cliente, ai, tô desesperado aqui. Não, acontece, acontece bastante. Gente, é muito difícil uma obra finalizar sem nenhum problema. É muito difícil. Claro que tem, assim, as exceções, assim, mas é muito difícil, porque... Independente do tamanho da obra... É, porque, assim, além da obra, de você ter um projeto bem detalhado, tem coisas que vão surgindo no meio do caminho na obra, que você tem que saber lidar e você tem que saber lidar na hora, entendeu? Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, o eletricista vai mudar a parte de comandos de um apartamento. Então, de circuitos, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem 3 teclas ali, o interruptor, e ele precisa fazer 6. Ele precisa descobrir de onde que o fio veio e tal, só que às vezes ele não acha o fio, às vezes o fio tá concretado perdido no meio de uma viga, entendeu? Já aconteceu também. E daí, tipo, você tem que trocar o fio, tem que ver certinho como que era a fiação e não conseguir ter acesso a isso, entendeu? E até você descobrir de onde que vem, né? Então, eu gosto muito de ficar na obra porque eu gosto de ver como as coisas vão acontecendo. Então, eu às vezes até ajudo o eletricista a descobrir, não, mas esse ponto vem dali. Teve uma vez que a gente fez uma contabilização de fiação e levou lá pra obra, né? Vai tanto fio, né? Tanto de fio. E daí, chegou na hora, ia ser muito mais fio, porque daí a gente achou que o caminho da sala até o quadro de luz era mas na verdade o eletroduto era da sala, daí ele ia pra cozinha, daí ele fazia uma volta até chegar no quadro. Então são esses imprevistos que acontecem, que às vezes a gente também já não vai sair comprando tudo a mais, né? Eu vou comprar tinta a mais, comprar fiação, porque tá tudo caro, né? Mas... Você pensa no caminho óbvio, né? Você pensa no caminho óbvio, mas daí são coisas que você... Não, beleza, eu vou lá no material de construção ali e já vou comprar mais pra gente resolver isso agora na hora. Entendeu? Então você tem que ter esse jogo de cintura e você aprende muito isso em obra, ter jogo de cintura com tudo, porque... São várias você não coisas pode deixar que transparecer acontecem. pro cliente, né? Que nem você falou, desespero. Você não pode chega lá, se desesperar. Tá berrando com o eletricista, você não pode se desesperar. E às vezes os fornecedores mesmo trazem coisas pra gente que a gente não tinha pensado antes. Sabe? Que você fica tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então você tem que ter esse jogo de cintura pra conseguir lidar e pra conseguir executar a obra. E muitas vezes sem o cliente até saber das coisas que acontecem por trás. Aí que veio tua expertise, né? Porque você passa de um escritório, pega um pouco do conhecimento e da forma de gestão, quando tem, né? Que você falou, às vezes quando eles têm um método de gestão bacana, você consegue absorver e você consegue ir aplicando isso no teu escritório, né? Porque agora, por exemplo, você já sabe que pode dar problema na hora de passar a fiação, porque o caminho, a tubulação pode fazer um caminho maluco, você já deixa o cliente avisado, por exemplo, esse é um preliminar, porque a gente não sabe como é que tá a infraestrutura. Sim. Você pega essa experiência, né? É bem isso. E eu gosto muito de ouvir os fornecedores, de ouvir as pessoas, o que elas têm pra me dizer. Porque já aconteceu no comecinho, assim, quando eu não tinha muita experiência de obra, de, por exemplo, falar com um calheiro. E daí, falar com 3 calheiros no mesmo dia, e cada calheiro me passar uma informação diferente. Precisa de uma calha de 10, precisa de uma calha de 15, não. E, assim, antes até de falar com esse calheiro, eu e o Everton, a gente fez um cálculo lá de quanto que ia precisar ser a calha, né? Então, e cada pessoa me falou uma coisa diferente. Daí, claro que hoje em dia já tem uma noção, né, do que precisa ser feito. Mas daí, imagine se você confia num cara que vai colocar a calha pequena, que não vai dar conta, e da água, né, não vai dar conta de descer tudo pelo tubo de queda. E isso vai influenciar na tua fachada, e até pode desmontar a estrutura que você fez, uma platibanda, alguma coisa de placa cimentícia, enfim. Então, você não pode sair confiando em todos os fornecedores. Você tem que ter muita cautela em quem você vai confiar. Claro que depois de um tempo a gente vai selecionando as pessoas que trabalham com a gente, né? A gente não vai passar o trabalho pra qualquer um, porque gente que faz xaxicho tem em tudo que é lugar, né? Então você contou uma história de que tinha um prédio que foi instalada a fiação elétrica. Isso foi uma história, não aconteceu comigo, mas foi uma história que o gesseiro me contou esses dias na obra, que ele foi fazer uma obra num apartamento, né? E daí ele precisava deixar a fiação preparada, porque quando você faz o gesso, você já tem que deixar a fiação preparada para receber as luminárias, né? E a fiação simplesmente não tava lá. Ela tava no prédio do lado.
Tava tipo no assim, prédio do tava lado. no prédio do lado, entendeu? Tipo, eu não sei como que rolou isso, gente. Deixaram tudo pronto, só que sem os fios. Tava Isso era no um prédio detalhe. do lado, eu não sei, gente, é umas coisas assim... Isso que acontece em obra, que são coisas que você nunca imaginou na tua vida que pudesse acontecer. Nunca tem um culpado Acontece. também, né? E nunca né, ninguém é culpado. Tipo, é culpa do arquiteto, mas é culpa do pedreiro, mas é culpa... É sempre assim. Mas o importante é você resolver, né? Não importa não importa, na verdade, quem é o culpado, você tem que resolver, você tem que Tinha entregar... uma outra história que eu achei engraçado também que você contou, que os cabos elétricos estavam passando dentro da tubulação de água. Ah, né? sim, isso foi de uma amiga minha, né? Ela me contou, assim, de ter fiação passando dentro do cano de água. Então, gente, eu não sei como que uma pessoa fez isso também. Aproveitar o caminho, né? Caminho mais curto. Gente, só que você tem que passar no eletroduto separado. Não tem nada a ver a água com a elétrica. Não tem nada a ver. Imagine o que poderia acontecer, sei lá, eu não sei nem como que esse fio sobreviveu ali dentro do cano, entendeu? Não sei como é que funcionou. Então, são coisas assim que realmente você tem que... Os grandes mistérios da Não, a humanidade. gente dá risada, tipo assim, eu e o Everton hoje a gente dá risada das situações, assim, mas na hora é desesperador. Na hora que você descobre um negócio, você fala, gente, como assim? E você pega cada coisa, porque eu acho que antigamente muita coisa era feita na surdina, assim, não tinha talvez muito pedreiro, assim, que fizesse as coisas sem ter o acompanhamento, porque sempre teve aquela fama de o trabalho do engenheiro, do arquiteto ser muito caro, né? Ser muito caro, uma mão de obra muito cara. Então, muita gente fazia coisa direto com o pedreiro, né? Então, o pedreiro fazia coisa assim da cabeça dele. Então, quantas vezes você já não subiu uma escada que você se sente super cansado depois que você chega no final? Porque ele fez a altura do espelho da escada errada, né? Então, às vezes o cliente não vai ficar acompanhando, fulano, você tem que fazer esse tamanho. E você tem que ficar em cima, às vezes, porque tem gente que não sabe ler o projeto. É o famoso barato sai caro, né? É, o barato que sai caro. E daí sai esses xaxixos que você vê por aí, assim. Sai muito xaxixe. Então, hoje, tanto no projeto você já consegue resolver muitos problemas, né? Você nem deixa chegar na obra, né? Você nem deixa chegar. Só que acontece muito de na obra acontecer algum problema que você tem que resolver lá. Então, você tem que, desde o comecinho da concepção do projeto, já pensar nas coisas até o final... que o ideal... Se nada vai bater em nada, se uma porta de correr não vai passar por cima de algum outro elemento, se você não vai estar colocando um ponto de luz num lugar que a pessoa não um interruptor num lugar que a pessoa não consegue ter acesso direito, tem que ficar se revirando para acender. São N fatores, assim, que a gente tem que pensar, que às vezes o cliente nem imagina que a gente pensa, assim. Mas são coisas que a gente toma muito cuidado, né? É que no papel, às vezes, não é fácil de projetar, mas... Ali, se você quiser, coloca o interruptor atrás da geladeira, por exemplo, o papel aceita tudo, né? O papel aceita Aí tudo. na hora da execução, você, talvez aqui não seja bom. Porque o projeto sempre tem muitas modificações, né? Porque às vezes você entra lá e o cliente entra, principalmente, provavelmente, entra lá, putz, mas eu acho que aqui vai ficar melhor o interruptor mais pra cá, ou talvez o móvel, vamos diminuir um pouco, alguma coisa assim. Isso daí deve ser um outro pepino de obra, mais ou menos, que você acaba tendo que resolver na hora, né? Não tem muito como evitar isso, né? Tem coisas que você tem que resolver na obra, por exemplo. Tinha estágios também que eu fiz que eles não mediam os pontos de tomada e interruptores. Hoje em dia, nossa, eu não me vejo fazendo um levantamento sem medir os pontos, porque a gente precisa saber a posição e até para fazer as modificações elétricas e hidráulicas necessárias. De gás também, às vezes a gente modifica gás, enfim. Então, e daí você como estagiário ficava, ai meu Deus, mas como que eu vou prever um negócio aqui se eu nem sei se tem uma tomada, se nem sei se tem um ponto? Claro que isso, hoje em dia eu sei que são pessoas que acompanhavam muito a obra, né? Sabiam já. E que já sabiam, então elas estavam na obra para resolver esses problemas, só que nossa, eu preciso hoje saber onde que tá um ponto elétrico pra saber o que eu vou colocar perto, até porque a quantidade de fiação necessária, né? A gente não vai prever uma tomada que você tem que puxar um monte de fiação, né? Ou às vezes você vai colocar um ponto novo de tomada e tem um pilar no meio. E aí, como é que você faz pra passar o ponto? Daí você tem que colocar aquela fita... Eletrificada, sabe? Agora me fugiu o nome da fita, mas eu acho que é fita eletrificada, não é? Aquele que você cola na parede. É de plastichumbo. Fita de plastichumbo, não é? Plastichumbo é aquele fiozinho que você que quebra só um pouquinho do rejunte e coloca ele, né? Ou não? Mas dá pra ser plastichumbo também, dá pra fazer a fita. sai... Porque a fita você só cola, eu acho, não é? A fita você só cola, daí passa
um negócio que vem em cima dela, passa massa. Isso. Daí você consegue emendar no fio, né? Então, essa fita, ela passa corrente elétrica. Então, são coisas que você tem que saber também, porque sempre vai ter... Às vezes tem projetos que a gente faz que não tem os projetos complementares. Então, não tem ideia de onde tem pilar, de onde não tem. O Everton até tem um scanner que ele consegue ver a estrutura. Ele comprou um scanner que ele consegue ver, aqui tem um pilar, aqui tem uma viga, né? Mas a gente não vai também sair passando, às vezes, o scanner na casa inteira antes. Às vezes vai meio... vamos executar. E daí, na hora que acontecer alguma coisa, a gente já resolve, né? E você comentou que, por exemplo, tem o escritório tem que ter gestão, né? Ele tem que conseguir organizar as informações e coisas assim. Tem algum processo que você tem dentro do teu escritório que você, tipo, trabalhou muito em cima e acha super importante, assim? Sim. Depois de formada, eu fiz um curso de gestão, que é maravilhoso. E ele me abriu muito o olho para muitas coisas, assim. Porque eu acho que, na verdade, a primeira gestão que você tem que ter como escritório, eu, por exemplo, tenho minha planilha de horas. Né? Mesmo sendo a dona do escritório, eu acho que planilha de horas não é só uma coisa para estagiário, para funcionários. Eu acho que todo mundo tem que ter. Porque você tem que ter uma ideia de quanto tempo demoram as coisas. Porque, às vezes, uma coisa assim, você vai emitir uma RT do CAL. Uma coisa que você fala assim, em 1 hora eu resolvo. Cara, às vezes você fica a tarde inteira ali porque deu algum problema. Ou você tem que escrever um texto, ou você tem que falar com o cliente, você precisa de alguma outra documentação que que você não tinha, sei lá. Alguma coisa assim. Então, pra gente fazer um planejamento para as coisas acontecerem, a gente precisa ter ideia de quanto tempo demora. Então, acho que isso começa por aí. Começa por você ter uma planilha de horas, né? E você ter um contrato também, contrato e proposta muito bem feitos. Porque às vezes acontece do cliente nos questionar alguma coisa, você já tem aquilo no contrato, né? Então, acho que a gestão faz parte de tudo isso, assim. Vamos anotando aí. É bom, assim, eu acho que a gestão... e você tem um controle financeiro, um controle de horas também da tua equipe. E até... quando você consegue o cliente, por exemplo, você vai fazer a parte do briefing lá, por exemplo. Você chegou a estruturar isso também dentro do teu escritório? Fazer um briefing e tal? Sim. Eu faço o psicobriefing, na verdade. Que é um briefing embasado em técnicas de psicologia, de Freud, de terapia mesmo, assim, sabe? Eu até pergunto, pra vocês terem uma ideia, assim, eu pergunto até dos traumas do cliente. Que tudo isso, até se a pessoa tem compulsão alimentar, se a pessoa tem compulsão alimentar, como que a gente vai fazer uma cozinha que a arquitetura influencia a pessoa, ou a mesa, ou o ambiente influencia a pessoa a comer menos. A pessoa tem que se sentir muito à vontade naquele espaço, entendeu? Mas não à vontade pra praticar os traumas, não, a gente quer corrigir isso, entendeu? Então, são coisas que influenciam muito. Então, não é só, que cor que eu gosto, que material que eu gosto. Eu pergunto tudo mesmo. Assim. Se ela tiver compulsão, aí faz uma mesinha de 70 centímetros. Você faz uma bancada errada ali pra pessoa pequena. ter dificuldade. Você consegue... Mas porque, o que influencia isso? Tipo, a pessoa, se ela colocar, por exemplo, que ela tem compulsão alimentar, o que você consegue tirar dessa informação pra colocar no projeto? Que assim, as pessoas são muito preguiçosas, vamos dizer assim. Eu até li um livro sobre ergonomia que também me abriu muito a cabeça. Porque às vezes a gente não vê o quanto a gente é preguiçoso, mas às vezes, se você tem um armário basculante e você coloca aquele doce, aquele chocolate que lá no fundo, aquele armário basculante lá em cima, pra você subir no banquinho ou pra você erguer o braço e pegar aquilo lá no fundo, já é uma coisa que te dificulta. Então você precisa dificultar coisas, assim, não tipo ter uma despensa que você consiga abrir, tá aqui meu chocolate, tá aqui meu doce, sei lá, enfim, refrigerante, fazer espaços, você sabe a medida que tem essa embalagem, por exemplo, mas uma garrafa de 2 litros de refrigerante é bem maior, então você dificultar a pessoa até os hábitos dela de compras, assim, claro que a pessoa pode comprar pode deixar de comprar 2 litros de refrigerante e comprar 2 litros de água, pode. Só que você tem que fazer uma arquitetura que estimule que a pessoa não tenha hábitos ruins. E é tudo o objetivo do cliente, né? Porque se ele falar assim, que tem uma compulsão alimentar, alguma coisa, você pode falar, não, eu posso projetar teus ambientes nesse sentido e tal, porque os clientes, eles provavelmente vão gostar muito da ideia, né? De ter uma arquitetura bem proposital. Uma arquitetura total proposital. Até uma pergunta que eu faço no briefing também, que eu acho muito interessante, que os clientes ficam, nossa, como assim? É uma entrevista de emprego? Não, que você vai, nossa, você só não pergunta, tipo assim, você só não pergunta quantas horas a pessoa dorme, assim, mas tem muita coisa, assim, que a gente pergunta. Que é uma questão de hábitos. Quais hábitos que você não tem hoje que você gostaria de adquirir para ter uma vida mais saudável?
E muitos é tipo exercício físico, tem muita gente que não faz, né? Então, como que a gente pode fazer uma arquitetura que influencia a pessoa também a fazer alguma atividade física? O interruptor do quarto lá na cozinha. Pra pessoa sair correndo, ou um alarme que a pessoa toca que tem que sair correndo. Fazer uma maratona. Não. Fazer uma maratona pra conseguir ligar a luz. Não, sei lá, tem um espacinho pra pessoa conseguir esticar, né? Uma esteira pra fazer uns abdominais, pra fazer uma yoga, ou algum espaço que a pessoa consiga ter na frente da TV e fazer porque com a pandemia veio muito isso, né? De você fazer aulas online, até de exercício, que a gente não podia ir pra academia, né? Então eu era aquela pessoa que ficava vendo aula online no YouTube e fazendo exercício em casa, assim. Ou o espaço pra você pular uma corda, que também queima bastante caloria. E tudo isso vem do briefing, então as perguntas que você faz pro cliente vão influenciar com certeza no projeto, e daí você montou esse psicobriefing que você falou? O psicobriefing. É uma técnica que eu aprendi com outra arquiteta, e eu peguei algumas, assim, foi um compilado o meu psicobriefing, um compilado de coisas, assim, não é só o que eu aprendi com ela, mas foi coisas que eu vi em outros escritórios também, que são coisas que eu acho importante perguntar. Então, minha reunião de briefing normalmente demora umas 4 horas, é uma reunião bem intensa mesmo, que eu falo pro cliente, olha, pega um dia que você esteja tranquilo, não um dia que você esteja cansado do trabalho, mas um dia tranquilo, assim, porque eu também não quero ser aquela pessoa maçante, às vezes a pessoa nem tá afim de responder sobre a vida dela naquele momento, entendeu? Eu quero que seja e tem que ser meio como se fosse uma terapia mesmo, a pessoa me contar da vida dela, todos os hábitos, e eu acho isso muito legal. Da pessoa contar os hábitos e ver como as pessoas vivem, que cada pessoa tem seu jeitinho. Tipo, é muito engraçado isso, assim, né? Pra mim, olhando de fora, é mais engraçado ainda saber que isso vai ser traduzido no projeto. No projeto. Então, é uma incógnita, né? Então, por isso que às vezes na hora de projetar, às vezes a gente até dá umas travadas, porque às vezes tem algumas perguntas que algumas respostas ficam ambíguas, assim. A pessoa é psíquica por limpeza, só que ela quer tal revestimento no banheiro que, tipo, vai juntar muita sujeira. Sei lá, não sei, tô dando um exemplo aqui, jogando no ar, assim. Daí você fica, gente, mas como que eu vou resolver isso, sabe? Então, tipo, realmente é um jogo de lógica, é como se fosse um xadrez, assim, que você tem que saber mexer as peças para que funcione da melhor maneira para o cliente. E eu acho que isso que os clientes têm que valorizar no nosso trabalho, que não é simplesmente, né, um projetinho, um desenho. É realmente a gente entender os hábitos daquela pessoa, né? Às vezes o cliente gosta de dormir numa cama mais baixa, que tem o estilo arquitetônico mais oriental, né, que a gente chama. Então, tem aquela cama mais baixa também que tem alguns clientes que acham que isso gera mais conforto, então daí você tem que projetar o quarto para atender aquela cama, sabe? A altura da TV que você vai colocar pro cliente assistir não vai ser tão alta, a cômoda não vai ser tão alta, a divisão das gavetas. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra ninguém, eu acho, mas eu tenho muita curiosidade, porque imagina a seguinte situação, por exemplo, você gosta de trabalhar com um estilo super específico de projeto, ou um negócio super minimalista. E você conhece todos os estilos, sabe como é que funciona, além de ter aprendido na faculdade, você aprendeu em todos os estágios que você fez, e o cliente deixa uma carta branca ali, fala, faz o que você quiser, pode seguir o estilo que você faz, porque eu vi lá no teu Instagram, eu gosto muito do seu estilo. O único requisito é que a cozinha seja inteira preta. E você odeia cozinha preta, você acha que não vai dar certo, vai ficar marcado. Eu tô falando sem saber, Não, legal, né? Muito legal essa pergunta. Eu acho que assim, nossa, no começo da faculdade, eu gostava muito de preto, sabia? Eu gostava muito porque eu sempre gostei muito do diferente. E aquela cozinha preta sempre é uma coisa muito diferente, né? Então, eu gosto de cozinha preta, mas eu acho que se eu não gostasse, o que eu ia fazer? Eu ia tentar trabalhar com elementos que puxassem não para aquilo tão escuro, assim, sabe? Colocar um revestimento que tenha uma textura, trabalhar com texturas, trabalhar com nuances, para aquele ambiente não se tornar pesado, porque, tipo, uma cozinha inteira preta, sem nenhum elemento de outra cor... Vamos mudar, então. É uma coisa o cliente quer uma cozinha amarela com bolinha vermelha. E se não for isso, ele não vai fazer o projeto contigo. Lembrou, você coloca isso no projeto? Teve um estágio que eu fiz que a cliente queria um quarto tema Chico Bento. Pro filho? Não, pra ela mesmo. Ela já era mais velha. Você pensa que é pro filho, né? Mas não. Ela já era mais velha, ela era costureira. E não sei por que o personagem da vida dela era o Chico Bento. Sei lá. E daí, como que a gente vai fazer um projeto de um quarto Chico Bento que não fica um negócio infantil, Dá pra né? você colocar isso no psicobriefing lá. Por que Chico Bento? Perguntar, né? Você quer um quarto estilo Chico Bento? Você gosta de algum... Ai, gente, sério. Umas coisas assim que... Por isso que é um trabalho muito desafiador e é legal, né?
Então, é trabalhar o que o Chico Bento tem, né? Um chapéu de palha. Então, a gente trabalhou com palha no ambiente. Um xadrez da camisa dele, em algumas texturas, enfim, da roupa de cama. O MDF, né? Tudo, assim, na linguagem do Chico Bento. Então, essa questão de ter uma cozinha amarela com bolinhas vermelhas, assim, é uma coisa... Você faz... É porque eu pergunto isso, eu porque... faço, só que eu tenho que tentar transformar essa ideia do cliente o menos ruim possível, sei lá, não sei como falar isso, né? Não, mas é justamente isso que eu queria que você respondesse. Tipo, como que as bolinhas vermelhas podem ser isso? Talvez num revestimento, isso pode vir de alguma forma. Que depois você vai tirar uma foto, o projeto vai ficar linkado contigo. Sim. E você tem que acabar, talvez, você não vai convencer... Daí não posta foto dessa cozinha. Tipo assim, esconde esse projeto. Você não vai fazer o cliente mudar de ideia, talvez, mas você vai falar assim, tá, mas vamos tentar pensar, veja, é isso que você quer mesmo e tal. Porque às vezes o cliente tem, sei lá, um objeto... não consigo pensar em alguma coisa, mas um objeto que não é bonito, mas tem um valor super sentimental. É a memória afetiva, né? Então... tem um violão, só que tá tudo quebrado, sei lá, uma coisa assim, não vai combinar com o ambiente, porque ele quer um negócio super moderno e tal. Isso você tem que colocar no ambiente, né? Isso acontece muito. Eu acho que todo mundo tem algum objeto afetivo em casa. E acontece muito de ter algum, às vezes, móvel que você ganhou da mãe, ganhou da avó. Às vezes você não pode simplesmente falar pra ele, não. Então você precisa usar. Deixa quieto. Então, o que a gente sugere, às vezes, é de reformar o móvel, né? Fazer um restauro de mobiliário mesmo. Pra fazer uma pátina, ou fazer... Não digo pátina, mas às vezes passar um verniz, lixar esse móvel pra ele ficar... Chama a Camila que veio aqui aqui no outro podcast. Pois ela já é expert no assunto. Mas você acaba usando esse móvel. Ou trocar, tipo, um tecido, trocar alguma coisa, assim, que às vezes o tecido mesmo fica muito desgastado, são muitos anos usando uma cadeira, por exemplo, que tem um assento. Então, troca o tecido, troca ou pinta. Dá pra resolver. Né? Dá pra resolver de N formas. Então, tentar trazer aquilo, talvez dar uma reformada. Se o móvel estiver em bom estado, ou objeto, enfim, aí você tranquilo, resolve. Né? Agora, se não tiver, a gente tem técnicas pra resolver. E daí, é aquela coisa, você tem que integrar aquilo no projeto e não pode ser um negócio aleatório. Então, tipo, se a cliente vem com uma mesa de madeira maciça, é uma madeira escura, por exemplo. Como que a gente vai trabalhar com outros elementos que remetam essa madeira escura no ambiente? Ou algum revestimento, ou trabalhar mesmo com um tom de MDF parecido com o tom dessa madeira. Mas aquilo a pessoa tem que olhar de fora e tem que falar, não, isso aqui faz parte desse ambiente. Você não vai trabalhar com todo MDF super claro e colocar um troço escurão, assim, uma madeira escurona ali que fique totalmente destoante. Aí entendeu? Que entra o teu papel de ficar falando pro cliente, calma, vamos ver, talvez não combine. Só que quando é afetivo, eu acho muito delicado você tirar isso da cabeça da pessoa. É tipo o quarto do Chico Bento. Tipo assim, a pessoa já vem com essa premissa pra gente, entendeu? Então, que o quarto do Chico Bento talvez seja mais fácil, digamos assim, porque... você consegue pegar vários elementos e atrelar, né? Tipo, você falou palha. Putz, tem infinitas coisas de palha que você consegue colocar que vão uma cadeira que tem a traminha de palha, ou fazer, às vezes, até atrás da cabeceira alguma coisa que tenha palha. Eu já fiz também um projeto de casa de praia que a gente colocou um monte de palha e elementos mais praianos, assim, no projeto pra ele ficar bem com essa cara, assim, de praia. Né? Então, eu acho que saber trabalhar com elementos, eu acho que isso é muito importante. Só que, claro, que se for uma coisa muito nada a ver, né? Totalmente distante, a gente tem que falar, olha, fulano... Não dá. Não dá, a gente vai ter Simplesmente não dá. Assim, não dá, a gente vai ter que dar um jeito com o que a gente tem, né? E talvez colocar esse teu móvel em algum outro local, às vezes que não seja tão um local protagonista na casa, tipo uma sala, ou colocar em algum ambiente que não seja... sei lá, né? Ou realmente descartar essa possibilidade. Mas a gente sempre tenta respeitar muito, porque quando é um objeto afetivo, um móvel afetivo, conta uma história. Aquilo conta uma história. Às vezes a pessoa vai olhar aquela mesa, vai lembrar dos almoços que ela tinha com a família, às vezes a mãe dela... os pais dela nem estão mais aqui. E às vezes o almoço era aquele momento que eles tinham da família, entendeu? Então eu tento sempre encaixar isso no projeto. Tudo tem limites, então, né? Porque eu sei que aquilo realmente faz diferença na vida da pessoa. Então também, quem sou eu também pra ficar falando o que ela deve fazer ou não deve. Sim. Eu tinha curiosidade de perguntar isso, porque deve ter, não sei se contigo aconteceu, mas que nesse caso do quarto do Chico Bento, por exemplo, às vezes pode ser Não consigo não rir pensando nisso. Mas deve ter ficado bonito, depois eu quero ver fotos. Imagine chega em um impasse, né? Porque com certeza eu já ouvi casos de clientes que
o arquiteto, o cliente tinha algum produto ou queria alguma coisa que não ia ficar de acordo e tinha sido combinado de antemão, que o arquiteto ia definir tudo e tal. Então é bem difícil, né? Eu acho que de lidar com isso, porque o cliente às vezes tem uma perspectiva e vocês têm outra no sentido de vai combinar, você queria um estilo assim, só que agora você tá mudando todo o projeto, isso que você tá querendo não é esse estilo. Sim. Né? É que já fizemos o briefing. Enfim. Tem muita gente, assim, que não sabe realmente do que gosta. Eu super entendo. Porque eu só Gosto não... de tudo. Porque eu se eu não fosse arquiteta, eu acho que eu não saberia defender muito bem se eu gosto de tijolinho ou se eu gosto de outra coisa. Sei lá. Claro que tem coisas que são naturais nossas, assim, até pelas nossas memórias. Inclusive, uma outra pergunta que eu pergunto no meu psicobriefing é sobre as memórias que a pessoa tem da infância. Porque se a pessoa cita, por exemplo, que ela morava numa casa de madeira, que ela morava... Tudo aquilo tem uma história, né? Uma coisa por trás. Então, eu acho que a gente tem que trazer elementos da infância também. Claro que se a pessoa trazer isso pra gente, se a pessoa não trazer nada disso pra gente, a gente não trabalha, né? Então, tudo isso influencia de uma forma ou outra, né? Então, você tem que entender o estilo da pessoa. E eu morro de medo, assim, dos clientes acharem, aquela arquiteta... isso quer especificar um mais caro, ou aquela arquiteta só quer saber do gosto dela. Não, eu quero muito poder ouvir o cliente e saber e fazer o projeto do sonho dele, né? Eu quero muito ter clientes que fiquem tão realizados que o olho encha de lágrima na hora de entrar no apartamento, de pensar, meu Deus, esse apartamento retrata a minha vida, sabe? Porque tem aquela coisa de você ter fotos, de você ter viagens, até é legal você perguntar pro cliente também os lugares que ele gosta de ir, qual lugar dele tem a cara dele, né? Porque às vezes o ambiente que vai ter a cara dele é aquele ambiente que ele se sente tão bem que ele esquece de todos os problemas. E eu acho que a casa pra gente é isso, sabe? É um ambiente que a gente tem que relaxar, que a gente precisa, né, dar um ar de tudo na nossa vida pra gente conseguir. Então é isso que a gente gosta de trazer com a arquitetura, né? Aquele conforto. Até essa questão da luz, até que eu entrei e falei da luz aqui, não tá tão forte, que eu me senti confortável pra falar mais, assim, que eu acho que se tivesse uma luz branca, aquela coisa tensa, assim, na minha cara, ou uma câmera aqui na minha frente, tipo, tô no Big Brother, sei lá, eu ia ficar, meu Deus, né, como que eu vou falar, como que eu vou desenvolver todos os assuntos, assim, eu acho que tudo isso influencia muito o espaço, né, o espaço influencia muito nossas vidas, né. Legal. E os clientes, eles têm dado feedback positivo, tipo do briefing, por exemplo, que você dá e coisas assim? Sim, super positivo. Na verdade, os clientes, eles não têm ideia de como que é um briefing. Eles, realmente, eles terminam e falam, meu Deus, assim, é muita pergunta. E, claro que, se o cliente, ele tem respostas mais curtas, eu sinto que eu não posso prolongar muito essa conversa com ele, assim. Então, é um cliente mais prático. Então, até o jeito que a pessoa responde, se a pessoa olha no teu olho, se ela não olha... a ênfase que ela dá para aquela coisa. Então, tem algumas perguntas chaves que a gente faz. E se o cliente repete bastante aquela palavra em várias perguntas, é porque isso é muito importante para ele. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer no projeto. Tipo, madeira. Então, você tem que pôr madeira no projeto. Como você não vai pôr? Entendeu? Vai pôr madeira, não tem jeito. Agora, se o cliente, você pergunta algumas coisas, ele fica meio desconfortável, sabe? Então, daí você já sabe, não, opa... Não é aqui que eu tenho que pegar. Então, por isso que essa entrevista é tão importante para o projeto. Eu acho que isso define. Sim. E a gente consegue daí fazer projetos muito assertivos para as pessoas. Realmente, porque daí aquela reunião já definiu tudo que a pessoa quer, né? E daí você já consegue ter uma ideia realmente de como que é a vida daquela pessoa, quais são os hábitos, a história que aquela pessoa tem e o que aquela pessoa quer pro futuro, né? Porque realmente uma reforma ou um arquitetônico do zero é uma nova fase para aquela pessoa, uma nova vida, né? É um novo espaço que ela vai estar habitando, né? Então, isso é muito marcante, né? Então, é uma responsabilidade muito grande da gente fazer uma coisa que funcione. Porque se fazer um negócio que não funcione, o cliente todo dia vai abrir aquela porta e vai ficar... decepcionado. Nada a ver essa porta aqui. Ou esse ripadinho aqui junta muita sujeira. Como que eu vou resolver? Tem clientes que são psíquicos por limpeza, que você não vai sair especificando um monte de prateleira, um monte de ripado. Só pra juntar pó. Pro cliente é só pra juntar pó. Daí o cliente vai se estressar com você, vai falar, aquela arquiteta lá, né? Tipo, ou vai limpar, ou vai ele não vai falar gostar com a diarista lá e não vai gostar, porque vai ver que a diarista, ou uma persiana de aletas, né? É aquela coisa que fica juntando pó. E às vezes tem pessoas, a gente sempre pergunta também se a pessoa tem alergia, tem alguma coisa assim, porque daí se a pessoa tem muita alergia, como que você vai colocar um monte de coisa que junta pó
Nicole, né? Tapete na parede, carpê. Então tudo influencia, assim, né? Tudo. Não, show de bola. Tá muito bom o nosso papo. Eu vou fazer algumas perguntinhas um pouco aleatórias pra gente conhecer quem que é a Nicole, porque a Nicole, ela só falou dos projetos, das coisas bonitas, alguns perrengues também, né, que a gente passou em obra. Ai, Jesus. Alguns cabos perdidos aí no meio das coisas. Fazer o quê, né? Faz parte. O cabo perdido no concretado até que não se surpreendeu, mas agora cabo dentro de tubo de água, de encanamento, mas enfim, né, faz parte. Não sei o que passou pela cabeça da pessoa, mas tudo bem. Às vezes nem ela sabe, né? Mas tudo bem. Se fizesse um psicobriefing com ela, talvez descobrisse que ela teve... eu acho que seria uma boa metodologia começar a fazer uma entrevista com as pessoas obra, que trabalham com a gente também, porque entender... Porque é engraçado, né? Às vezes até o que aquela pessoa está passando no momento influencia em o jeito que a pessoa está trabalhando, a animação dela. Então, a gente sempre tem o trabalho também de ficar motivando as pessoas e trabalhar com pessoas que são pra cima, né? Porque trabalhar com aquela pessoa pessimista, que só te dá problema e não te dá solução... Ninguém merece. Você tem que trabalhar com pessoas que sabem resolver. Então... e isso é muito bom, né? Porque se você vai numa obra e tá todo mundo com uma energia negativa, pra resolver um problema é muito mais difícil do que se tivesse todo mundo assim, não, calma. Aconteceu o problema, mas vamos resolver. Vai dar certo, daqui uma semana eu penso que vai estar resolvido. Pois Pronto. Não, Bem e acontece fácil, muita coisa assim do cliente ter uma energia às vezes negativa do cliente, às vezes tá tão inseguro com aquela mudança dele que acaba tendo uns problemas de obra que a gente não... Tipo, não só na obra, às vezes até no projeto que ficam muito difíceis. Então tem projetos, gente, que... já aconteceu de eu estar no escritório de ter um projeto que tá há 5 anos no escritório, entendeu? Que a pessoa realmente não consegue bater martelo. Então, tem pessoas que são complicadas de lidar, né? Quanto a isso. Então, daí, às vezes, o projeto dá tudo errado, mas não por causa de... Mas é por causa da... A própria energia da pessoa já puxa tudo. É uma coisa muito louca, Parece que assim. vai gerando uma reação em cadeia ali. Vai gerando uma reação em cadeia. E eu acho que muito uma questão de insegurança. Porque se uma pessoa tá certa do que ela quer, do que ela gosta, uma pessoa bem resolvida com ela mesma, eu acho que isso já é meio caminho andado. Agora, se a pessoa já não sabe, será que eu não vou gastar muito dinheiro com essa reforma? Será que eu não... Sabe? Já vem com aquela coisa, assim, que... Essa decisão atrapalha? Não, acontece. Acontece muito das pessoas estarem indecisas, mas é um nível de indecisão, é um nível do quanto isso é um problema na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa acorda pensando no teu projeto e dorme pensando no teu projeto, entendeu? E tem pessoas já mais desapegadas, tipo, eu confio no trabalho dela, então eu sei que ela vai resolver pra mim. Essa indecisão é ruim pra... Tipo, atrasa muito o projeto ou... Atrasa. Às vezes tem clientes que a gente... Já aconteceu de eu mandar um projeto pra uma cliente e eles demorarem muito pra responder e a gente ficar batendo na tecla, olha, a gente precisa da resposta de vocês pra gente dar a sequência aqui, né? Porque a gente tem um cronograma e se o cliente demorar muito pra responder, como que você vai fazer, né, com o teu cronograma? Daí eu explico, né, que se a pessoa demorar muito mais, sei lá, do que 1 semana, 2 semanas no máximo pra responder, a gente vai colocar ela depois na fila de projetos, assim, porque a gente tem outros projetos que a gente precisa andar primeiro, né? Sim. Eu gosto sempre de priorizar os que vêm primeiro, então os que vêm primeiro são os que estão no meu cronograma antes, né? Só que às vezes o cliente não entende que depende muito dele também. Só que daí eu respeito muito o tempo do cliente também. Eu não vou ficar sendo aquela pessoa chata de tipo, você precisa responder só até se a ontem, pessoa ou vou falou ficar que é ligando. rápido. Até a questão de atendimento ao cliente. Se a pessoa só me manda texto, eu não vou ficar mandando um monte de áudio pra ela, entendeu? Eu vou mandar alguns textos também. Eu sou uma pessoa que manda muito áudio porque eu acho muito prático, né? Só que tem pessoas que são mais reservadas e que não gostam. Então que eu tá tento... escrito lá na mensagenzinha do WhatsApp, né? Não ouço áudio. Não ouço áudio, não atendo telefone. Então, tipo assim, eu não sou muito de ficar falando por telefone também, mas áudio pra mim é uma coisa prática, rápida. Então, se a pessoa fala muito comigo por áudio, eu só falo com a pessoa por áudio. Se a pessoa fala por texto, eu falo por texto. Então, é você sentir realmente o cliente e tentar atender ele do seu jeito. Não ser aquela pessoa sem noção que vai ficar ligando, que vai ficar... Tipo, a pessoa às vezes só manda texto pra você, nem te responde direito, sei lá, e daí você vai ficar ligando pra ela, sabe? Claro que se for alguma decisão muito importante, você vai ter que ligar, mas você não pode ser aquela pessoa chata, né? Inconveniente, né? Que se torna inconveniente. Inconveniente, já, né? Você já cria como. Um ranço da pessoa. Você cria um ranço, ele vai criar umas mídias, como que a gente vai seguir com o projeto se a pessoa tem um ranço, né? Aí é difícil. É muito difícil. Não tem como. Tem que fazer uma terapia antes, dar uma relaxada. Nossa, que trabalhar com pessoas é isso, né? Não, essas percepções eu acho muito legais, muito interessante você ter comentado, porque isso entra muito na parte, tipo, de vendas, da parte de RH e tal. Entra na parte de gestão, né? De gestão. Na verdade, até teve... Eu não lembro agora o nome do Instagram que eu seguia, que a bio da pessoa, assim, era... Existe só uma profissão no mundo, vendedor.
E eu acho que é isso, entendeu? Porque você tem que vender, todo dia você tá vendendo. E mesmo você sendo um funcionário, você tá vendendo o teu trabalho para aquela empresa. Então, se você não tiver um trabalho bom, você não vai ficar naquela empresa. Então, e a gente, como autônomo, é mais vendedor ainda, porque a gente vende para clientes, a gente tem que falar com o fornecedor, a gente acaba vendendo também o nosso trabalho pro fornecedor, mas não vendendo o projeto para ele, mas vendendo a forma com que a gente trabalha, né? Eu sou muito suspeito pra falar, porque eu sou vendedor. Então, eu tento respirar a venda sempre. Porque a venda, que nem você falou, não é... você não tá vendendo um produto. Não tá, eu tô te vendendo esse copo. Não é simplesmente isso. Você tá vendendo a tua imagem, você tá vendendo a forma que você fala você vende e tudo. sempre a experiência, né? Então, isso que eu tento prezar muito no nosso atendimento é vender a experiência. E o cliente você vende o atendimento, você vende tudo. Porque assim, as pessoas são muito carentes às vezes, sabe? E elas precisam de atenção. Então, você tem que dar atenção àquele cliente, né? Então, você precisa dar a máxima de atenção que você puder. Claro, não respeitando o teu tempo, a tua forma de trabalho também. Mas você tem que dar atenção e ouvir muito, absorver tudo que você consegue para que você faça um projeto muito bom e para que o teu trabalho flua, assim, sabe? Porque as pessoas realmente, elas querem estar com você, querem olho a olho, querem ir com você nas lojas, ir com você ter o atendimento de ir nas obras e falar com o cliente, e o cliente ir lá tocar, sentir. Porque às vezes você manda uma foto, não é a mesma coisa que você tá naquele local, entendeu? Não é a mesma coisa você fazer uma videochamada e a gente tá aqui ao vivo fazendo podcast, né? Então, acho que tem que ter esse contato mesmo. Eu acho que faz muito parte, assim. É bom essas percepções que você teve. Você foi adquirindo com o tempo, né? Hoje em dia eu já me sinto apta a muitas coisas que antes eu tinha muitas inseguranças, muitas crenças limitantes, até que eu fui tirando da minha cabeça, assim, pra que eu consiga evoluir o quanto antes e ir pegando muitas influências, assim. Eu gosto muito de ver influências de outros arquitetos. Tanto que quando eu até tinha acabado de entrar na faculdade, uma história engraçada. Eu saía adicionando tudo que é arquiteto no Facebook. Saía adicionando, assim, eu não conhecia ninguém, mas saía adicionando, só pra ver o que eles postavam. Como que eles postavam, como que eles se portavam, que lugares que eles iam, como que era a família pra eles, tudo, assim. Claro que pra... Hoje eu entendo que não tem como generalizar isso, porque as pessoas são diferentes. Sim. Só mas que eu às sempre vezes fui você tem um padrãozinho ali. Às vezes existe um padrãozinho, claro que também não gosto de ficar ditando padrões, ou o que é, o que não é, né? Mas é aquela questão de você ser curiosa desde o começo, assim. Como que as pessoas trabalham, como que as pessoas fazem isso acontecer, né? É que às vezes tem o padrão de, por exemplo, todo arquiteto tem Instagram, por exemplo. Isso é um padrão, então é um padrão positivo, né? Ou todos os arquitetos que eu gosto, que eu sigo, que eu gosto muito do trabalho, eles fazem isso, eles têm essa atitude. Daí você acaba absorvendo a coisa boa, né? Pra aplicar, da mesma forma ruim, né? Com você certeza. pode ver, putz, eu não gosto muito desses escritórios, porque você vai entender o que você não gosta. Você não gosta porque... sei lá, ele executa de uma forma que eu não acho legal, ou é muito duro com o cliente. Aconteceu de eu trabalhar em alguns escritórios que eu não concordava com os processos que eles estavam tendo. Às vezes eu acho que eles pulavam alguma etapa que eu acho que era importante, ou às vezes revertiam alguma etapa que devia ser depois ou antes, sei lá, enfim. Eu acho que você ter a liberdade de você criar o teu próprio processo é muito importante. Porque isso é um autoconhecimento mesmo. Eu acho que todo dia a gente se conhece, todo dia eu acho que eu tenho alguma coisa pra melhorar no meu trabalho, porque a gente ter também essa noção que a gente sempre tem que estar evoluindo, né? Porque eu acho que não... É que nem o Everton até brinca, assim, que não existe término de projeto. Porque, realmente, se você quiser, você não termina nunca o projeto. Você fica mudando, faz mais alguma coisa aqui, faz mais alguma coisa ali, ou alguma coisa de representação que você vai adicionar. Então, o projeto, ele não acaba. Você que tem que colocar um fim nele, né? Então, esse fim que você tem que saber... Não, beleza, agora é o fim, e agora eu preciso ir executar. Então, são vários aprendizados que a gente leva pra vida até, né? Que eu acho que o nosso trabalho proporciona, que é muito interessante. Show de bola. Agora eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Faça. Tô curioso pra saber as tuas respostas, na verdade. Ai, meu Deus do São céu. perguntas que não vão ter muito a ver com arquitetura, de forma geral. Ai. Mas eu tô curioso pra saber o que a Nicole pensa. A primeira pergunta é se você preferia morar em um apartamento no meio da cidade ou numa mansão num lugar mais afastado. Seja na montanha, sei Eu lá. acho que no meu momento de vida, um apartamento no meio da cidade, porque hoje em dia eu gosto muito de praticidade, né? Até o local que eu moro é um local que é perto de muita coisa, né? Então, de ter as coisas próximas, de ter mercado, de ter parque, de ter farmácia, de ter tudo, eu acho que isso facilita muito no dia a dia. Porque, por exemplo, você vai morar no Alphaville, você tá meio
tipo assim, refém às coisas que tem lá, né, no shoppingzinho de lá, se você quer alguma coisa rápida, né. Claro que hoje em dia facilitou muito, porque você tem... Mercado lá, iFood, né? Rappi, que entrega mercado, que entrega farmácia, que entrega tudo. Só que eu acho que hoje a praticidade de você poder ir pros lugares muito fácil, eu acho que isso, pra mim, É o que te chama mais é o atenção. que me chama atenção. Mas eu acho que mais pra frente, com a minha vida mudando, eu acho que realmente ter um local mais retirado pra você ter paz, eu acho que isso... Que hoje eu não me incomodo. Na verdade, eu sou uma pessoa que me incomoda bastante com barulhos, assim. Mas, assim, eu não me incomodaria de morar num prédio, tipo, no centro da cidade, que eu acho que isso vai acostumando, assim, sabe? Não, show. Então, essa é a Nicole. Essa que moraria sou no eu. meio da cidade lá. Teria. Isso. Então, perfeito. Agora, outra pergunta. Essa pergunta é mais diferente, hein? Ter uma pintura enorme sua ou ter uma escultura sua em tamanho real? Nossa. Eu acho que uma pintura. Acho que uma pintura, porque escultura eu ia ficar, gente, o que é isso? O que é esse Quem que é negócio? essa Nossa, Nicole que aqui? pessoa narcisista. Tem uma escultura dela dentro da casa dela. Não, acho que uma pintura, uma foto, uma ilustração. Até o Everton teve um presente de Dia dos Namorados que eu dei pra ele, que é uma ilustração de nós dois, né? De 2 fotos que a E gente se ele tem. respondesse que era uma estátua em tamanho real? Eu ia falar, meu, o que é isso? Tipo, coloca lá no nosso depósito. Lá, Tá maluco. Nada a ver isso daí. Show de bola. Mas então é isso. Então, foi muito bom conversar contigo. A gente Ai, trocou que bom. muitas experiências Obrigada aqui. pela Foi mais fácil que você oportunidade. esperava? Foi. É? No começo eu fiquei meio nervosa. É que a gente fica meio encasquetado, assim. Ai, meu Deus, como que eu vou... O que eu vou falar? O que eu vou, né? Quem eu sou? Dá aquela, meu Deus, quem sou eu? Onde eu tô? Você já traz até um textinho pra falar. já... Não, eu nem... Assim, eu pensei um pouco né, no script do negócio, assim. Mas eu pensei, não, eu acho que vai funcionar mais em formato de conversa mesmo. E as coisas vão fluindo. E realmente vão. Vão, né? É muito fácil, muito tranquilo. Fácil, não tem... Muito bom conversar com a Nicole. Então, a gente vai deixar as redes sociais dela aí. Depois vai sair esse podcast completinho, com as marcações ali, o que a gente falou, os perrengues da obra, as experiências que ela teve. E é isso aí. Acho que de perrengue da obra é aquela coisa que... Tem que fazer uma série de Tem que fazer uma perrengues pra série de gente até perrengue. assistir da risada. Vou até fazer uma pipoquinha em casa pra A gente dar tem que risada. achar alguém que não teve perrengue ainda. Nossa, acho que não existe. Será que não? Acho que não. Acho que não. A gente vai tentar. A gente vai perguntar pra todo mundo que veio aqui pra ver se alguém Não, não pergunta. teve Vai ter perrengue. que ter essa parte de Vai perrengue. ter que ter o Porque, perrengue. gente, é muito... É muito perrengue. Acontece. É obra. Não só de obra, de projeto, de falar com o cliente, de Alguma coisas que coisa acontecem na acontece. arquitetura mesmo que tem. É que você não tem graça, né? Se for pra ter uma profissão que é tudo reta, assim, sem Eu acho desafios. que não existe, vamos falar bem a verdade. Eu acho que não existe Acho que profissão não. sem problema, sem perrengue, assim, Não, tudo. acho que Só que não. a gente não conhece. Mas é que né? de obra é mais engraçado, normalmente, né? É, que envolve muito. Daí tem aquela coisa do pedreiro ficar zoando você, tipo, você fala alguma coisa que o pedreiro fica te zoando uma semana, entendeu? Então, tipo, aquela coisa assim. Show! Então é isso aí, pessoal. Até mais. Obrigada, gente. Valeu! Até mais.